Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vou fazer uso do celular. Eu preciso mandar fazer meu óculos e ainda não fiz. E aí aquele letra é maior para mais um pouquinho mais fácil. Louvado seja Deus. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui, portando a palavra de Deus, dessa forma subdividida em 3 partes, como aprova o Senhor colocar no coração do nosso pastor e assim trazer para a igreja. Porque eu creio da minha parte que tudo que é feito, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o Senhor à frente, é porque Ele está no comando, Ele sabe de todas as coisas. Hoje pela tarde fui surpreendido de certa forma pelo pastor Rafael, me dando essa oportunidade de trazer uma mensagem, mas não é totalmente surpresa, porque sempre a gente conversando com Deus, com o Espírito Santo, pedindo orientação, pedindo entendimento, e aí o Senhor me deu uma mensagem no meu coração, e sempre que me dá uma mensagem no meu coração, eu digo: Senhor, se tiver uma oportunidade, eu sei que é isso que o Senhor quer, que eu fale com a tua igreja, ou que eu fale com alguém, conforme o Senhor tem concedido. E eu confesso para os irmãos que, apesar de ser vídeos pares, eu tenho uma visão assim um pouco ortodoxa com relação a cultos temáticos, com dias festivos, vamos falar assim, entre aspas, humanos, né? Embora Pai não é uma coisa humana, mas é uma coisa de Deus, foi Ele quem criou, foi Ele quem formou, foi Ele quem determinou dessa forma. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me colocou no meu coração essa mensagem e relembrar um pouco, em poucas palavras a respeito do meu Pai, mas para falar um pouco mais de Jesus através disso. Jesus falava muito através de parábolas, ensinando o reino de Deus, ensinando os caminhos do Senhor, através de uma mensagem simples que o homem do campo conseguia compreender. Ele mostrava as maravilhas do reino de Deus. Dessa forma eu quero, antes de ler o versículo que o Senhor colocou no meu coração, falar rapidamente como foi a minha experiência com meu pai. Ainda criança, eu me lembro, meu pai saía para trabalhar pela manhã, quando ele estava no primeiro turno, e eu e meu irmão ali no período da tarde ficávamos nos acotovelando na rua, esperando ele virar a esquina para chegar em casa. E quando ele apontava, a gente saía correndo para abraçar, passar com ele, mesmo ali com aquele cheirinho típico de fato. Os irmãos que trabalham na gente sabem como é que é, né? Moelhas. E a gente corria, queria abraçar, queria colo, queria brincar. E ele chegava em casa, eu e meu irmão brigavam, porque quem tirava a volta dele para poder ele colocar, como ele dizia, os meninos dele para brincar, os meninos dos pés. E era muita alegria, era muita satisfação a gente estar com ele. Mas não somente nesses momentos, mas também eu vi várias vezes ele sair, antes de trabalhar na GM, ele sair com uma escada no seu ombro para fazer bico. Ele era eletricista, instalador residencial, ele fazia instalações elétricas. E ele saía na chuva, saía no sol, independentemente de como estava o clima, ele ia. E eu me lembro que certa vez, acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, eu queria ir com ele. Naquele tempo falava rasgar a parede, né? Pegar uma rede na dele e cortar a parede de cima a baixo. Não era uma quinta que usava para passar conduíte. E eu queria estar com ele. E ele falava: não, você não vai comigo. Mas eu não sabia, era porque nesse dia ele ia ficar sem almoço. Nesse dia não tinha o dinheiro do almoço. E se eu fosse com ele, eu não ia poder almoçar. Mas eu ia à distância, ia escondendo, entre um arbusto e outro, porque os irmãos que não conhecem a São José dos Campos dos anos 80, essa região que tinha muito verde, né? Já todo o nome do bairro ali, a Pista Verde. Hoje nós temos Nagumo, Vila Jacanini, JK, Autozone, aquilo ali tudo era um calipeiro só. Era um grande parque de diversões para a criançada naquela época. Uma floresta de eucalipto. E então eu ia me escondendo até chegar no lugar que ele estava trabalhando. E aí ele via, ele não tinha mais o que fazer, eu passava o dia ali com ele, ajudava ele a passar fio, essas coisas. Então desde pequenininho eu aprendi a ser eletricista porque eu acompanhava meu pai. E era muito gratificante lembrar disso. O meu pai está comemorando, ele é eletricista também, deve saber muito bem como é essa pegada aí. Né? Meus irmãos, são memórias, marcos que o tempo não apaga.
que fica no coração da gente. Eu me lembro de várias vezes o pastor Ricardo aqui, em cultos temáticos como esse, dos pais, ele falando que os pais deixam marca dos filhos. Infelizmente, na sociedade que vivemos hoje, muitas marcas não devem ser lembradas, não queremos lembrar delas. São pais biológicos que não merecem, talvez, estar na nossa memória dos filhos. Mas muitos nós temos os pais de criação que nos criaram, que nos amaram, que se esforçaram a nos entregar aquilo que eles tinham, para nos formar, para sermos cidadãos, para sermos pais, como eles também foram. E eu falo com séria saudade porque o meu filho mais velho, João Pedro, nasceu no dia 5 de maio de 2005 e meu pai faleceu no dia 7 de maio de 2005. Então foi um misto de alegria, um auge de alegria de nascimento do meu filho, junto com a tristeza da perda de um ente tão querido, um pai tão próximo. Eu estava com cerca de 28 anos, estava entrando na maturidade no mundo masculino, estava deixando aquela fase de juventude rebelde que queria discutir tudo e achava que era cheio de razão, começando a entender os conselhos do meu pai. Meu pai, uma palavra que ele sempre falou, eu não me esqueço até hoje, já usei muitas vezes ela com os meus filhos: quando vocês forem pais, quando vocês chegarem lá, aí vocês vão entender o que eu estou falando para vocês hoje. Meu pai sempre falava isso. Mas eu não quero ficar nas minhas palavras nisso, porque apesar de todo esforço, compartilhei com o nosso pastor, mais algumas pessoas, um vídeo ainda no dia de ontem, e esse locutor disse em poucas palavras coisas profundas, e eu não vou lembrar as atitudes de cada uma delas, mas o pai, ele, muitas vezes, tem que engolir o orgulho e se tornar humilde para poder colocar a comida na mesa, para poder proteger a esposa, proteger os filhos, para honrar a sua família. Esse é o papel do pai. Mas não é do meu pai que eu quero falar, não é do seu pai que eu quero falar, não é daquele pai ausente, não é daquele pai presente no dia a dia. Mas eu quero falar de um pai que está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 7 em diante. Hoje a leitura que eu gostaria de fazer com vocês. E diz assim na minha tradução, Mateus 7:7: pedi e dar-se buscar, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual entre vós é homem que, pedindo-lhe pão frio, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, porventura lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bênção àqueles que lhe pedirem. Essa palavra de Jesus, ela é muito profunda, porque ele vem falar do Pai eterno, Pai celestial, aquele que está acima de todo e qualquer Pai, aquele que olhou para mim e para você e nos enxergou como uma criança, independentemente da minha ou da sua idade, 40, 50, 60, 30, 10. Ele olhou para nós e viu como filhos pequenos, que muitas vezes tropeçam, muitas vezes caem, ralam seus joelhos, se ferem, mas Ele está ali em prontidão para nos colocar de pé e nos fazer caminhar novamente, limpar as nossas feridas e andar novamente, como eu e você que somos pais fazemos com nossas crianças. Quando elas aprendem a andar, nós estamos ali preocupados: se vai cair, se vai se machucar, mas nós não podemos impedi-la, porque ela precisa aprender. E Jesus aqui dizendo aos seus discípulos, dizendo à multidão, ensinando, ele vira para aquele povo e diz: olha, vocês precisam pedir, peçam ao Pai que está no céu, e Ele vos dará o desejo do seu coração. Ele diz: abate para que a porta se abra, para vocês encontrarem conforto para as suas almas. Hoje pela manhã, eu estava na fila do supermercado, meio absorto nos meus pensamentos, e assim, de repente chegou um moço atrás de mim, não vou citar nomes, e eu nem percebi que era um rapaz, mas eu olhei, não vi quem era, e a fila foi andando, então eu comecei a escutar o louvor. E aquele louvor começou a mexer no meu coração, e
sempre que a gente ouve a voz do Espírito Santo, e creia, meus irmãos, o Espírito Santo fala com a gente de muitas maneiras, diretamente, como já falou muitas vezes que o Espírito fala, ou através de um anjo vestido de homem, como o pastor nos ensina. E aquele louvor, eu ouvi aquele louvor e pensando, conversando com o Senhor, querendo entender que Deus estava falando comigo naquele momento. Então aquele jovem parou, eu virei para trás e disse: muito lindo esse louvor. E aí eu tive que me conter, porque ele chorava. Ele dizia que a perda é muito difícil de ser superada. E de fato, como eu disse no início, muitas vezes a minha esposa olhou para mim e disse: o que acontece com você hoje? Eu falava para ela: hoje eu estou chorando a morte do meu pai, depois de alguns anos, porque naquele momento que meu pai faleceu, meu filho havia nascido. E como eu disse, aquele misto de emoções, o ser humano é um ser complexo, é difícil às vezes interpretar, separar essas coisas. Então lá na frente eu lembrava: nossa, eu não chorei meu pai direito, então hoje eu estou triste, vou chorar a morte do meu pai. Mas quando eu entendi Jesus, quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a entrar na presença de Deus, comecei a adorar o Senhor e permitir que o Espírito Santo penetrasse na minha alma, enchesse o meu coração, toda lembrança, eu confesso para vocês hoje, toda lembrança que eu tenho do meu pai, toda saudade que eu sinto dele, me traz alegria, porque eu sei que ele foi um bom pai, eu sei que ele se esforçou em fazer aquilo que precisava ser feito pela sua família. Então eu vejo hoje essas lembranças como um espelho de Deus para a minha vida. Assim como nós falamos que o Antigo Testamento é um espelho das coisas que estavam por vir, cumpridas em Jesus Cristo, assim eu consigo observar cada coisa ao meu redor como um espelho daquilo que Deus tem para nós no seu Evangelho, nas boas novas, na palavra de Deus. Então hoje, quando eu olho para as coisas boas que eu vejo do meu pai, eu lembro de Jesus. Eu lembro que Deus nos ensinou a honrar a nossa família, a honrar nossos pais, a honrar nossos pastores. Eu lembro que meu pai, certa vez, atravessando a avenida, já era tarde da noite, no centro da cidade, aqui em São José dos Campos, e um senhor de idade avançada, o padre da igreja matriz na época, não sei nem o nome, estava ali para atravessar, e meu pai deu o braço para atravessar a rua com ele, e aquilo serviu de exemplo para mim. Mas tudo isso é o que Deus nos ensina a cada dia, é o que o Espírito Santo de Deus nos ensina a cada dia, porque como está escrito, como Jesus falou, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu sabe dar as dádivas que nós precisamos para o nosso dia a dia. É por isso que Jesus ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, se hoje, neste dia, Dia dos Pais 2024, se existe algum vazio, peça para Deus preencher a sua alma. Se existe algo que precisa ser arrancado, como da minha vida precisou ser arrancado, peça para que Deus arranque, porque Ele tem poder, Ele faz essas maravilhas. Eu disse no início que eu tinha uma visão ortodoxa de não gostar de cultos temáticos, porque a minha visão do púlpito é simplesmente Jesus. Mas ao chegar nesse ministério renovar, eu tenho sido renovado e aprendendo que tudo concorre juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tenho aprendido que através do Dia dos Pais eu posso ministrar Jesus Cristo, no Dia das Mães eu posso falar do Senhor Jesus, no Natal, uma festa quase que pagã, eu posso falar de Jesus. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo, quem esteve aqui na última EBD, ouviu o presbítero Kleber ensinando aqui, tudo está de acordo com a vontade de Deus, seja ela a permissiva, ou seja ela a preditiva, tudo está de acordo com a vontade do Pai, nada escapa do seu poder. Aquilo que Ele determinou está determinado, aquilo que Ele permite que aconteça, Ele deixa acontecer, mas nada escapa do seu olhar, nada escapa do seu poder, nada escapa do controle das suas mãos.
Então, se é dor, coloca nas mãos do Senhor. É alegria, entrega ao Senhor. É tristeza, entrega a Deus. É raiva, é mágoa, Senhor, está aqui. Mas deixa Ele limpar o seu coração, deixa Ele limpar o seu ser, transformar a sua alma, lavar, porque Ele nos lava por dentro. A dor da carne, ela é passageira, mas a dor da alma, essa a qual Jesus tem o maior prazer de curar e de limpar, essa é que dói mais. Então, se Ele tratar o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, certamente nós seremos renovados no poder e no Espírito Santo de Deus. Eu deixo esse recado: peça a Deus e Ele vos dará. Bate, bate e bate insistentemente, como a parábola que Jesus disse daquela mulher que bateu a porta do juiz iníquo. Bate até que Ele te atenda, porque Ele vai te atender. Ele é o Pai, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, passar a palavra aqui ao nosso irmão evangelista Elvis, que vai estar dando continuidade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar cada vez mais aos nossos corações, porque Deus está nesse lugar. A sua presença, ela é fiel, ela é verdadeira, assim como foi dito logo no início pelo nosso pastor: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, Ele está presente no nosso meio. Sinta a presença de Deus na sua vida. Ela é real e ela é palpável. Deixa o Espírito Santo te abraçar nesta noite, te acalentar, te confortar. Sinta a presença de Deus no seu coração. Deixa Ele entrar na tua alma e fazer morada, como está escrito em Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e estarei contigo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1, no verso 4 e 5. Para ganhar tempo, já vou lendo, tá bom? Diz assim, capítulo 1 de Jó, no verso 4 e 5, diz assim: seus filhos visitavam uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os chamava para os santificar. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, de acordo com o número de todos eles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado no coração contra Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Hoje, Dia dos Pais, é um dia que mexe muito com as minhas emoções, né? A primeira parte, de forma triste, porque agora, dia 22 de agosto, completa 8 anos que eu perdi meu filho, né? 8 anos, meu filho se foi, e a tristeza, ela sempre vem, né? Em alguns momentos, alguns mais fortes, outros mais fracos, né? Mas sempre a tristeza bate em algum momento, a gente lembra, a saudade vem, e a gente acaba ficando emocionado, ficando triste, né? E alegre também, porque o Senhor me deu 2 filhos, né? O Daniel e a Sara, do qual também eu tenho muita alegria de completar mais um Dia dos Pais com eles. Hoje já me presentearam com esse sapato incrível. Ó, pastor, ganhei um sapato incrível hoje do Dani, obrigado, você é benção, viu? Você e a Sara, que a Sara está ali com a salinha ali, mas fui presenteado também, fiquei muito feliz, né? Então, todas as vezes que vai chegando o Dia dos Pais, vai fazendo essa mescla
de alegria e tristeza, né? De alguns momentos ruins e momentos bons. Mas eu me identifico muito com o livro de Jó, não comparando com ele, porque eu não consigo imaginar tamanha foi a dor de Jó quando passou por tudo o que ele passou, né? Jó, ele, em determinado momento, a palavra de Deus diz no capítulo 1, do verso 2 e 19, a Bíblia relata que em determinado momento seus filhos e filhas, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e em determinado momento eles estavam comendo, bebendo, e veio um vento muito forte, e ele atacou os 4 cantos da casa, derrubou aquela casa e matou os 10 filhos de Jó. 7 filhos e 3 filhas. Aonde eu começo a meditar e pensar que dor esse homem passou. Tamanha foi a dor desse homem, porque ele perdeu bens, ele perdeu animais, perdeu servos, perdeu tudo que ele tinha de riqueza material. Mas quando chegou nesse ponto, ele veio a perder uma riqueza que ela não tem como ser, ela não tem como se recuperar. Depois de perdido, a morte, né, ela não tem como trazer de volta. Mas, no capítulo 42, a Bíblia relata que depois de tudo que Jó passou, ele foi restituído. E ele teve também mais 7 filhos e 3 filhas. Só que Deus é tão bom, que Deus coloca que as 3 filhas que vieram restituídas, elas eram as mais formosas de toda a terra. Imaginem vocês, as 3 filhas de Jó, naquela época, elas mais formosas de toda a terra. Não tinha mulher mais formosa do que as filhas de Jó. Eu fico imaginando Deus falando para Jó: depois de tudo que você passou, de tudo que você venceu, eu vou restituir e ainda vou te dar um bônus. Eu vou te dar as 3 filhas mais formosas de toda a terra. E é logicamente que o Senhor também retribuiu ele financeiramente, restituiu ele de tudo do que ele tinha em dobro, e acredito que até um pouco mais. Eu fico meditando também em Saul e Davi, que ambos eles cometeram erros, ambos pecaram, mas a diferença de Saul para Davi é que Saul, ele ficou preocupado com o status, ficou preocupado quem ia perder. Se fosse nos dias de hoje, quantos seguidores ele ia perder, de quanto que ele perderia de valor, de pessoas que o respeitassem. Mas Davi não, Davi se preocupou em perder a presença de Deus, que é o mais importante de tudo. Mas voltando um pouquinho ainda em Jó, por que eu li esse texto? Porque Jó se preocupava. Quantos de vocês, pais, têm se preocupado em levantar de madrugada e orar pelos teus filhos? Orar por eles e falar assim: Senhor, se por um acaso algum deles pecou, perdoa. Se por um acaso algum deles blasfemou contra o Senhor, perdoa eles. Eu lembro que antes do meu filho falecer, eu tinha o hábito de fazer isso com meu filho. E hoje, até hoje, o Daniel e a Sara, eu tenho o hábito. Eles não dormem se não orarem o Pai Nosso. Se depois o Dani tem hora que dá vontade de dar para a mulher dele, que ele chega assim: bença, Pai, Deus te abençoe. Daqui a pouco ele fala: bença, Pai, Deus te abençoe. Daqui a pouco ele vai para o quarto e volta correndo: bença, Pai, toda vez eu estou: Deus te abençoe, porque nós temos que abençoar nossos filhos, né? O que sai da boca, né, tem que ser bênção, não pode ser maldição. Mas eu amo quando ele faz isso, eu amo ele, eu amo a Sara quando faz tudo isso. Mas aí, baseado em tudo isso que eu estava falando, eu queria deixar um conselho para os pais. Ame seus filhos de todo o coração, como se não houvesse amanhã. Releve quando fizerem algo de errado, mas ao mesmo tempo, com amor e eduque. Releve. Algum momento eles vão cometer falhas terríveis. Você vai ficar com tanta raiva dele, que você vai querer até mesmo no momento de raiva espancar ele. Mas releve, tenha paciência. Um dia nós já cometemos esses mesmos erros. Mas ao mesmo tempo, não seja omisso. Não terceirize a tua educação para os líderes da igreja, para os professores e para tantos outros. Faça você, eduque você o teu filho, que você vai ver que você vai colher bastante fruto com isso. Não perca tempo somente correndo atrás de dinheiro e de bens. Tenha momentos de qualidade com os teus filhos. Mas e se eu precisar um dia faltar na igreja? Falte para ter momentos de qualidade com o teu filho.
Eu tenho certeza que vai ser justificado perante Deus. Mas não falte por banalidades, por coisas simples. E se um dia um deles te decepcionar, continue amando muito eles. Não deixe que uma decepção seja momento para você nunca mais falar com ele, nunca mais olhar no rosto dele, nunca mais falar com ele. Moisés disse: quem sou eu para libertar o povo de Israel? E Deus disse: eu sou contigo. Eu aprendo que o importante não é quem você é, mas quem está contigo. Então, quando você aprende isso, mesmo que em algum momento o teu filho te decepcione, ou até você se sinta um pai decepcionado por talvez não comparecer da forma que você deveria com teu filho, isso não importa. O que importa é o Senhor que está com você. Não tenha medo, não tenha receio de pedir perdão para o teu filho, ou você, filho, pedir perdão para os teus pais. Isso vai fazer toda a diferença. E se você não se sente capaz, isso, peça a Deus. Eu estava meditando que às vezes eu não sei se é uma falha nossa, pastor Rafael, mas às vezes nós esperamos o momento da palavra e quando encerra, nós fazemos um convite. Se a pessoa quer aceitar a Jesus como o suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador. Às vezes eu me pergunto se não era importante aquela pessoa que está pecando, aquela pessoa que se arrependeu e de repente ao ouvir um hino, ela já sentiu a necessidade de aceitar Jesus e já vinha aqui à frente e se jogar ao altar e pedir perdão e falar: eu quero aceitar agora o Senhor. Eu fico perguntando se às vezes, quando nós fazemos o convite, venham para a igreja, ou então venham para aceitar o Senhor, ou venham para o culto, se talvez não deveria ser ao contrário. As pessoas virem à igreja sedentas, falando assim: ó, é hoje que eu me arrependo, é hoje que eu tiro aquele pecado de estimação, é hoje que eu mudo a minha história e eu vou ter uma vida com Deus. E por fim, eu queria dizer para vocês: perdoe, ame enquanto você pode ter ao seu ladinho. Se eu pudesse pedir qualquer coisa para Deus, Deus chegasse para mim, como fez para Salomão, e falasse assim: ó, pode pedir qualquer coisa, só que é o seguinte, 5 minutos depois vai desaparecer. Qualquer coisa. Você quer riqueza? Você quer inteligência, sabedoria? O que você quer? Eu queria mais 5 minutos com meu filho, mais 5 minutos dizendo que eu amo ele, mais 5 minutos abraçando ele até não aguentar mais, mais 5 minutinhos só, falando toda hora: fica quietinho aí que eu te amo, eu te amo, eu te amo, até a hora que o Senhor levasse ele de volta. E se o Senhor ainda insistisse e falasse assim: Elvis, você quer trocar a tua vida para ele ficar? Eu trocaria sem nem pensar 2 vezes. Então aproveite a oportunidade. Você ainda tem filho ao teu lado, os teus filhos que estão aí pertinho de vocês, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de dar um aconchego, de dar um beijo, de dar um abraço, mesmo que ele não queira, mesmo que ele se tornou um adolescente, daqueles que falam assim: olha, eu não gosto de abraço, beija sem dó, abraça sem dó, porque esses momentos vão passar. Esses momentos vão passar, seja ele ficando adulto, seja ele acontecendo algo terrível, né, como aconteceu na minha vida, ou seja por tantos outros momentos. Então não perca a oportunidade. Nós banalizamos demais o amor dos nossos filhos. Você não pode perder o amor do teu filho por causa de um detalhe que ele tenha feito, seja um desrespeito, seja um momento na escola que ele foi ruim, ou seja em qualquer outra situação. Não perca o amor do teu filho por banalidades. Corra atrás dele, lute pelo amor dele, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Eu queria só finalizar. Eu posso fazer uma oração antes, pastor, de terminar? O senhor se importa? E eu queria chamar o Dani aqui. Vem, Dani, vem aqui me abraçar um pouquinho e orar por nós aqui. Nós dois vamos orar junto aqui. Eu queria orar por você, que talvez, eu vejo o Adailton ali, a Tuca, a filha longe, né? E às vezes o coração deve arder, né, de vontade. Eu vi o Dani, esse menino aqui, ele faz um negócio, ele é um fenômeno, esse menino aqui.
Ele é um fenômeno. Ele sabe a hora de me emocionar. Pastor, agora vai ter um futebolzinho que ele participa, vai ter um chamado que eles chamam de Champions League, deixa bonito lá o nome, né? E aí falaram assim, pode escolher o número da camisa. E aí eu pensei que ele ia escolher a camisa 7, 11, 9 dos atacantes aí do mundo todo, aí Lewandowski, né? Não sei, que o senhor gosta de falar, e tantos outros. Mas para minha surpresa, ele escolheu o número 22. E o número 22 é o número que eu jogo em todos os jogos, porque o meu filho que faleceu, nasceu no dia 22 e faleceu no dia 22. E assim, eu não pedi nada, mas ele fez questão de escolher e eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, porque foi uma coisa tão natural. E aí essas coisas assim, parece que mexem com a gente. Só que daqui a pouquinho, o Dani vai estar maior que eu. E daqui a pouquinho, se eu não me cuidar, ele vai parar de me beijar, vai parar de me abraçar. Então eu fico falando para ele toda hora, quando você crescer, você vai continuar me abraçando? Ele falou que sim. Então eu estou gravando isso aqui, para quando ele tiver 18 anos e ele deixar de me abraçar e me beijar, eu vou mostrar isso aqui para ele. Tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar por cada filho. Vamos orar por cada filho, seja longe, Adailton, seja perto, pastor Ricardo, Ricardinho, longe, né? Mas o Augusto aqui perto, e tantos, o Yuri aqui perto também, mas vamos orar por todos os filhos, para que venham ter alegria no coração de servir ao Senhor, que eles possam estar no caminho, e quando em algum momento eles se desviarem, não desista, corram atrás, para que eles possam voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, obrigado por essa oportunidade, Senhor, essa oportunidade de estar aqui orando por cada filho, por cada pai aqui representado, pelos meus filhos, pela minha família, por todas as famílias que aqui estão, seja perto, longe. O Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que consegue recalcular a rota das nossas vidas e colocar no caminho correto. O Senhor é o lírio dos vales, a estrela da manhã. O Senhor enviou o teu Filho, aquele que é a verdade, o caminho, a vida, aquele que é a porta, é o lírio dos vales, é a estrela da manhã. Senhor, continua conosco, continua nos impulsionando para fazermos o melhor, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. A Tua presença é tudo em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Jesus. Queridos irmãos, quando nós falamos de Pai, não tem jeito de desvincular. Não há como desatrelar do nosso Deus. Foi Ele, Deus, quem criou, quem gerou, quem instituiu a família. Então, não há como. Eu ouvi aqui um dos meus antecessores, o presbítero Eric, falar aqui a respeito de seu pai, e de como ele era e de alguma forma queria tirar da sua vida os dias temáticos. Isso nós sabemos que algumas dores, algumas angústias, elas nos levam a desatrelar, a fugir, leva-nos a uma fuga daquilo que, ao invés de nos levar à fuga, deveria ser fugaz. Né? Isso porque para um ser humano é difícil comparar. Eu tenho encontrado isso ao longo dos tempos. As pessoas que têm frustrações no seu lado paterno, elas têm dificuldade de comunicação com o Senhor Deus. Mas quero lhes dizer, e sem sombra de dúvida, tudo aquilo que é bom e é perpetuado tem base bíblica na palavra do Senhor. Normalmente este dia eu não tenho como desatrelar, e parabéns ao pessoal da mídia aí,
pelo feliz Dia dos Pais. Também eu, há alguns anos, desde 1987, não tenho meu pai, mas tive a grata sublimata de aprender com meu pai que ele era uma representatividade e ele tentava ser de um Deus que é Senhor sobre as nossas vidas, e ele nos gerou, conforme o Salmo 139, dizendo que foi ele, o Senhor Deus, quem nos gerou e nos entreteceu no ventre de nossa mãe. Quando pensamos nesse dia, e eu gostaria aqui de trazer a vocês, eu vejo de todas as formas, e nós estamos vivenciando uma época que nos dá cababilidade de falar o que vou dizer. Nós estamos vivenciando, não sei, deve ter terminado ou termina nessa semana as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, nós vemos ali muitos atletas, dentre eles campeões, dentre eles futuros campeões ou campeões, e alguns que deixarão de ser campeões e passarão a ser segundo, terceiro, quarto, ou talvez nem figure mais. A verdade é que quem milita não pode, não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. E eu quero aqui, diante de um público tão mistificado, miscigenado dos últimos dias, e que eu tenho presenciado, e hoje mesmo é um desses dias, que há uma luta, uma fuga em buscar estar. Nós temos aqui, por exemplo, uma família inteira que não está conosco hoje, mas também não tem mais o seu pai, mas vai cultuar uma memória daquele que foi marcante na sua vida. Na verdade, todos nós, aqueles que se dizem cristãos, a nossa raiz, a nossa base está no nosso Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Por isso, para que nós possamos viver e ir um pouco mais além, e eu quero aqui falar não somente a pais, mas também não somente a filhos, mas quero aqui trazer da parte do Senhor nosso Deus aquilo que é interessante para que possamos continuar e não nos tornarmos estéreis ou amedrontados com o que pode acontecer, mas sim sermos fortificados pela sua palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, penetrante ao ponto de sondar o nosso interior e ver aonde está a falha, o medo, a angústia, e ela, muito mais do que qualquer quimioterapia, radioterapia, ela é apta para discernir, achar o foco, curar e fazer de você um vencedor. Seja você filho, seja você pai, seja você filha, esteja você sofrendo, esteja você alegre, mas você vai sair daqui com esse feliz Dia dos Pais, porque o Senhor é o pai do órfão e o marido das viúvas. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor nos diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 24, está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, estamos falando aqui de atleta, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? É isso que nós vemos no salto com vara, é isso que nós vemos nos times de vôlei, de handball, de futebol, é isso que nós vemos no salto triplo, é isso que nós vemos na marcha atlética, é isso que nós vemos no taekwondo, é isso que um vai ser o campeão. E vamos falar a verdade para vocês, aqui na terra, raramente vão se lembrar do segundo time colocado. Eu sou vice-campeão. Mas você foi só vice. O que interessa é o campeão. E Paulo continua aqui dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis. Alcanceis o quê? A vitória? Não, ele fala o prêmio. Só que diferente do prêmio que o homem dá, diferente do prêmio que a vida dá, o Senhor, Ele nos assegura nas cartas às igrejas da Ásia e a igreja do Senhor aqui em São José dos Campos: ao que vencer, darei. O prêmio do Senhor não é cada um de vocês que aqui estão nessa noite, como pais, ou filhos,
ou filhas, ou mães, vocês são atletas do Senhor. E Ele aqui nos assegura, te assegura, obrigado, Leque, chegou aqui, nos assegura que cada um daqueles que vencerem, que chegar até o fim, vai sair com um prêmio. Você já entendeu o que é isso? Vai sair com um prêmio nas suas mãos. Você já está entendendo. Sabe no que isso implicaria em se falando de Paris? Todo mundo que pousou em Paris, que pisar numa arena, que entrar numa quadra, que tocar no Rio Sena, que correr numa rua, já está ali assegurado um prêmio se chegar até o fim. Mas tem que chegar até o fim. No mundo espiritual implica que aquele que aqui está nesta noite e nunca se apartar deste lugar em Cristo Jesus, o Senhor Deus já te fez um vencedor, uma vencedora, e há um prêmio aguardando você. Não te preocupe e nem turbe o vosso coração. Jesus veio corroborando e dizendo em João 14: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Ou seja, a Vila Olímpica é grande, a Vila Olímpica está preparada. E se você vencer o mundo, não é vencer como primeiro, é só vencer. Você vai morar com o Pai. O que diz aqui a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu servo, minha ovelha, filho. Tem filho aí? Eu já estou falando então aos filhos. É só vencer. Ele vai continuar sendo Deus, mas eu que sou ovelha, eu que sou servo, serei transformado. Você será transformado. Você será transformada e receberá a herança. E a herança não é esta vida aqui não. A herança é tudo que é do Senhor, será teu, filho de Deus, filha de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Voltemos aqui ainda a Paulo. 1 Coríntios 9 e verso 25. Só que tem um detalhe, irmão. Todo mundo quer vencer, né? Nessa vida todo mundo quer vencer. Mas está escrito aqui que aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, ele abre mão do que for preciso. E eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, Paulo está dizendo aqui, irmãos, vamos conjecturar, ou vamos atualizar, vamos contextualizar, melhor palavra, que a Olimpíada de Paris, aquelas pessoas que chegaram lá, eu citei aqui, por exemplo, está todo mundo aí muito feliz com Rebeca, e os outros nomes eu esqueço, não sei porque esse nome gravou, será que é porque é um nome bíblico? Deve ser, né? Rebeca Andrade, mas campeã. Irmão, vocês acreditam? Vocês vão acreditar porque eu estou dizendo. As pessoas só a veem porque ela venceu aqui na terra. Porque ela pegou lá uma medalha. Mas eu pergunto para vocês, será que estaríamos todos falando o nome dela e dos outros vencedores se eles não pegassem uma medalha? Mas eu vou ainda mais além. Sabia que a pessoa para vencer, ou vocês, por exemplo, tem uma ali, outro nome também que eu gravei, é Simone Biles, né? Aquela moça, ela tem até um filme com o seu nome. Ela brilhou, parou, casou-se, não queria mais se envolver com atletismo. Conversando com seu esposo, ela foi outra vez revitalizada a voltar às competições. O esposo a incentivou. Ela volta e volta brilhando outra vez. E o interessante é que aqui na terra, se ela houvesse parado, o nome dela já estaria esquecido já nesta Olimpíada.
Sabe por quê? Porque só se vê nesta terra aquele que vence como primeiro, segundo ou no máximo terceiro. Alguém lembra aqui de algum quarto colocado, quinto colocado? Mas tem. 10º colocado? Tem. Vocês acham que não? Mas quem é que quer saber? O Brasil perdeu, as meninas do Brasil foram prata, e os homens do Brasil, perdeu. Não, alguma posição ele tem, nem que seja a última. Mas essa terra não valoriza. Nesta terra não tem prêmio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ei, eu não sei que lugar você está. Eu não sei se você está vendo alguns que já venceram, alguns que estão com os pais, alguns que estão com família, alguns que estão com filho, alguns que estão na frente e dizem, eu perdi. Ei, o Senhor manda te dizer, não, você não perdeu. Você será tanto quanto o primeiro, porque o Senhor tem uma herança reservada para você. Somente vai até o fim. Seja feliz os teus dias, seja dia de pai, seja dia de mãe, seja dia de Natal, seja o dia que for. Ser feliz com Jesus, ser feliz. Felicidade é para poucos, mas os poucos são muitos, e os muitos são o povo do Senhor, são milhares de milhares, e eu estou diante de campeões e campeãs do Senhor. Portanto eu vos digo, não desfaleçais os vossos corações, não parem a vossa obra, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Não te encante com os prêmios dessa terra, porque Jesus reservou para você só para os que chegarem até o fim. Muitos vão vencer nessa terra, mas vão cair depois. Muitos vão vencer até a morte aqui na terra, e alguém vai descobrir que ele não era vencedor coisa nenhuma, era um embusteiro, era uma embusteira, e não figurará diante do Senhor. Enfim, eu posso lhes assegurar pela palavra do Senhor, será um dia de muita surpresa. Quem você pensava não estar lá, vai estar. Quem você pensava estar lá, não vai estar, porque o Senhor reservou uma vitória para aquele que chegar. Portanto, não para, glorifica o nome do Senhor. É feliz o dia. Então, se é feliz, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Há uma tendência humana em sentir o impacto. Isso é real. E eu não quero tirar isso, porque sei quanto que é. Dores, irmãos. Eu jamais vou querer me comparar aqui ao apóstolo Paulo, como disse aqui o Elvis. Acho que foi o Elvis ou o Eric. Não dá para se comparar, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não vou nem falar de mim. Você já passou alguma dor por perca? Algumas são maiores. Eu já presenciei algumas. E o Elvis citou aqui algo. Foi um dos dias ímpar da minha vida, quando eu estive ao lado do meu irmão. Sabe quando você fala, falo ou não falo? Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu tentei levar para ele. O que eu estou falando para vocês aqui, eu já disse para algumas centenas de pessoas que tiveram percas. O que eu estou falando para vocês aqui, eu falei ontem para alguém angustiado, viajando no carro, e disse a mesma coisa. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu disse certamente para o pastor Silas Domingues antes de ontem na casa dele. O que eu estou falando para vocês aqui, eu disse para mim mesmo e muitas vezes. Sabe por quê? Porque, como disse o David Sejas, foi, pastor, vou repetir a palavra do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu nem tinha me tocado, mas que eu falo demais essa palavra. Ele falou, de vez em quando a coisa fica escura, o Senhor diz, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso, irmão? Não vou parar. Não vou entregar os pontos. Enfim, eu quero lhes dizer, eu estou falando aqui a um público, e quanto mais eu falar, e quanto mais os vir, e quantos mais se agremiarem a nós, eu posso lhes assegurar, as histórias são singulares, múltiplas e diferenciadas. Nós temos aqui, e eu falei hoje a uma mãe e pai, aí chega esse dia, dá uma vontade de fugir, fuja não! Eu disse, mergulhe nesse dia, esse dia também é seu, esse dia traz marcas. Eu disse também para alguém ainda hoje, está conosco,
Eu disse: pode ser que o seu pai não está presente, mas eu vou trazer, porque eu sinto do Senhor o que Ele diria. Você está se tornando alguém notável, alguém valoroso. Daqui a pouco vai ser um homem, daqui a pouco é uma mulher. A você que teve um pai carrasco, maldoso, incompreensível, eu quero te dizer: você só está aqui porque você não está desfilhado. Mesmo que o teu pai nessa terra te perseguiu, mas um outro pai te adotou e te trouxe até aqui. E ele disse: meu filho, minha filha, eu te dei a vida, não foi teu pai. Minha filha, eu cuido de ti, não é teu pai. Minha filha, eu estou ao teu lado. Meu filho, eu estou ao teu lado. E mesmo que todos te abandonarem, e o Senhor, irmãos, faz algo que faz resvalar no que eu estou lhes dizendo aqui, porque Ele vai mais além. Ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Você está entendendo porque que eu estou querendo dizer feliz Dia dos Pais? Foi ele que inventou essa história. Os romanos ficaram loucos, porque desde Homero, desde das histórias passadas, desde os escritores antigos, a ideia de Deus era alguém longe, distante, alguém que não se relacionava com o ser humano. Aí os cristãos em Cristo, porque os israelitas não conseguiram trazer essa verdade ao mundo, essa verdade que eu estou dizendo para vocês hoje, eles não conseguiram incrustar isso no mundo. Deus enviou o seu Filho para representar o Pai, e Ele disse: quem me vê, vê o Pai. E Ele veio dizendo, trazendo essa ideia de família, de irmãos, de junção, de comer junto, de perdoar, de amar, de ser traído, mas não desistir. E Roma não entendeu por que esse povo não é vencido, por que esse povo dá a vida, por que esse povo se entrega uns pelos outros, porque o Pai, o Senhor Deus, amou primeiro de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu e você estamos aqui unidos nesta noite, é porque nós temos Pai. E como diz Cassiane: eu não sou mais órfão, eu tenho Pai. O meu Pai me ama e Ele é tão bom. Bendito seja o nome do Senhor dos Senhores, Jeová dos exércitos, o meu Pai, o grandão, aquele que assombra a tua direita, aquele que te guarda, aquele que abre as asas sobre você, aquele que te compreende, aquele que cuida de você. Glória a Jesus. Eu não sei, irmãos, eu não sei se vocês entendem da mesma forma, mas eu entendo como um momento de comemorar e muito. Pai, lembra quem? Lembra a Deus. Então glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho aqui do meu lado, talvez os meus filhos possam dizer, um neguinho de 1,68 m, já deve estar com menos, porque a gente vai ficando velho e vai envergando. Mas eu tenho Pai, eu tenho alguém do meu lado, e só é Pai porque Deus disse que Ele era. Porque só nasce um pai quando nasce um filho, só surge um pai quando surge um filho. Alguém escolhe ser como Deus, imitá-lo, outros não querem, mas não importa. A verdade é quem criou não foi o teu pai biológico, porque ele não tinha poder de fazer isso. Não foi a tua mãe, foi Ele. E você é dele, você é dele, você pertence a Ele. Portanto exulta, o teu Pai está na casa. E se eu fosse você, glorificaria o nome dele. Glória a Jesus, aleluia. Paulo diz assim: porque assim eu corro, não como uma coisa incerta. Pastor, você está dizendo aí, mas é algo tão longe. Não, é claro, irmão. Deus faz cada coisa comigo. Eu sei que alguns aqui Deus faz uns negócios miraculosos. Aí você fala: foi Deus. Às vezes você não tem mais, você fala: onde é que veio isso? Foi Deus. Me dá vontade, irmão. Já me veio uns 2, 3 hinos aqui na cabeça. Vou cantar não. Eu já descobri que eu tenho que, se for cantar, tem que treinar antes com o Gustavo ali.
Mas vou dizer um negócio, irmão. O meu pai é forte. Não mexe comigo, não. Ou seria melhor dizer, não mexe com a gente, não. Porque o nosso pai é terrível. Ele nos guarda, ele cura. Quando ele quer. Ele batiza quando ele quer. Ele levanta quando ele quer. Mas ele abate quando ele quer. Só que também é importante dizer para você, eu, de uma forma infame, pequeno Zé, quem sou eu? Mas eu tenho 3, um diferente do outro, filhos. Um foi até a página 5, o outro vai até a 10, o outro quer ir até a 30, cada um é de um jeito. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho muita coisa para dar, mas a herança é igual para todos. Não interessa a limitação de cada um. Eu quero que você me entenda. Filhos e pais, a herança é igual. Talvez até eu faça alguns planos e talvez um deles não alcance. Eu não sou de fazer plano para filho, mas tem pai que faz. Mas independentemente, Marco, de fazer plano para os filhos, a herança é igual, é ou não é? Uns ficam perto, outros vão para mais longe, mas a herança é igual. Alguns Elvos parece que nem quer herança. Mas vou dizer uma coisa, pode ser que aqui não aconteça, mas aqueles que ouviram de um Deus que tem as chaves da morte e do inferno, se eu fosse você, eu não temeria nada, mal algum. Sabe o que é mal algum? Se alguém dissesse para mim, teu filho foi para o inferno, livre-me Deus, que alguém dissesse. Mas se alguém dissesse, eu diria aquela mesma palavra: eu sei em quem eu tenho crido, e ele tem a chave de lá também. E se eu crer nele, ele não é limitado, ele tem poder para tirar do inferno, se necessário for, ressuscitar da morte. Esse é o meu Pai. Por isso sou feliz, porque eu tenho pai. Você tem pai? Só que para isso, Paulo diz: você quer ser o atleta que vai receber a vitória? Você quer deixar ou passar isso para sua família? Subjuga. Ele disse antes: subjuga o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O servo aqui é o meu corpo. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Quem é o servo aqui? Aí. É você? É a sua alma? Ou é o seu corpo? Quem é que está mandando aí? Sabe por quê, irmão? Porque o corpo quer comer bastante, quer dormir bastante, quer trabalhar nada, quer ter todo mundo junto, quer ter os filhos junto. Opa, estou chegando mais perto. Ê, pastor. Não quer ter problema nenhum, Daniel. O corpo quer isso. Vamos falar a verdade. Como igreja corporal, quem que quer que alguém daqui seja missionário? Já pensou você chegar na igreja e só ter você e mais uma pessoa? Cadê o resto? Não está pregando, está falando do evangelho. Como hoje, tem vários aqui que estão representando, falando de Jesus. Você gosta disso? Mas é isso que Jesus quer. Não é o que seu corpo quer, é o que a alma pede.
Então eu quero finalizar esta palavra dizendo o seguinte: você tem pai. Enquanto está na casa do pai, e eu posso dizer isso, os meus meninos, os dois, né? Hoje tem um lá, eu vou dar uma do Elvis no Pode Crer, né? Que o Elvis agora ele não está conseguindo mais desvencilhar o Pode Crer, né? Ele fala, está sempre um Pode Crer junto. Mas eu vou dar uma de Elvis aqui. Se eu pudesse ter inveja do Gidel, que o Gidel foi passar o aniversário e o dia dos pais lá com os filhos. Dá vontade de ter inveja, né? Mas por que eu estou falando? Porque não tem, moço. Coça não, eu estou feliz. Eu estou feliz. Sabe por quê? Porque ele é um herdeiro, eu sou outro herdeiro. Vou dizer uma coisa para você. Tem herdeiro que não tem nem maturidade para lidar com a herança. Aí Deus tem que colocar um tutor. Nós temos aqui pessoas nesta noite que estão felizes, passou o dia com o seu pai, segundo a carne. Mas tem outros que nem viu. Eu sou um deles. E aliás, diga-se de passagem, passei a tarde com o meu netinho, né? Só um filho e o netinho e a Rosa. E os outros onde estavam? Estavam em algum lugar. Pode ser que em algum momento a gente se junta, pode ser que em algum momento não se junta. Sabe por quê? Só que eu falei com um filho ali, que não está aqui, uma filha ali, o outro filho aqui, o outro filho ali. Eu não entendi. Dois o quê? Filhos? Sim. Eu falei um? Não, eu passei com um mesmo. O outro saiu, chegou depois, não conta. Sim. A minha esposa está dizendo, não, foram dois filhos. Não, eu estava na casa do segundo, mas o segundo não estava em casa, chegou depois. Mas bora lá. Eu estou querendo dizer, irmãos, que independentemente de como você esteja, você tem herança. Independentemente do teu pai segundo a carne, se já dorme no Senhor, se não foi referência para você, você tem pai. Em algum momento, o homem que hoje te faz sofrer, e a lembrança às vezes, como fez aqui o presbítero Érico, nós nem combinamos. Eu pedi para o pastor Rafael para avisá-los, e eu não fiz o contato direto, que é para o pessoal achar que é o Rafael, né? Porque eu não queria conversar, porque eu sabia, o Senhor me falou, e eu sentia que a fala seria essa. Dores e angústias cercam pessoas, mas eu ouvi aqui com prazer um filho que, o Érico, se errar você me corrige aí, você foi um cabeludão roqueiro, não foi não? Mas hoje para quem olha para ele pregando aqui, fala, mas que homem de Deus. Eu não vou nem, eu me nego a pensar como é que o Elvis foi, se foi Sirilepe, eu me nego a pensar, mas imagina. Quem via, não sabia que eles estavam aqui se preparando. Alguns estão se preparando, colocando a roupa para tomar posse da herança. Daqui a pouco nós vamos todos chegar e assinar. Independentemente, os pais, segundo o mundo, pode ter falhado, mas em algum momento Deus usou. Por quê? Porque pai mesmo é Ele. Glória a Deus. E aos demais, como eu, e você, Xande, que está aqui, você, Marco, eu posso dizer para vocês que eu me orgulho de vocês. Recebi isso do Érico, pedi permissão para ele, para replicar dessa forma. Eu vou dizer para vocês que, se como homem, eu tenho esse sentimento por vocês que estão aqui hoje, independentemente se são os melhores ou não, independentemente se é magrinho, se é gordinho, se é careca, se é cabeludo, se é rico, se é pobre, se conseguiu muito, se juntou herança aqui na terra, se não juntou, se trabalha, fica longe, se fica perto, eu não sei, mas quero dizer para vocês, vocês estão vencendo
Você é homem que sabe muitas vezes, eu sei muito bem o que é isso, você também deve saber. Às vezes não sabe se vai ter o pão. Eu vim descobrir, irmão. O Eric disse algo aqui a respeito do almoço do pai dele, né? Mas eu vi os meus pais, eles comiam a parte do frango, que era, falando, mas que coisa estranha, gostar de. Meu pai gostava de pescoço, minha mãe de pé de frango. Eu falei, mas que gosto estranho. A Marta era coxa, né, Marta? Cadê? Era coxa. Eu era peito do frango. Cada um de nós tinha as partes mais nobres. E eles com aqueles restos do frango. Eu não entendia. Mas um dia nasceu o filho. E eu comecei a ser pai. Aí eu entendi que a gente guarda o melhor para eles. Não estou com fome não, come aí. Não, se sobrar eu como já. Estou satisfeito. Parabéns para você que é pai. Que mesmo sem saber se vai ter salário no mês que vem, mas volta para casa sorrindo. Trabalha, passa 24 horas, ou às vezes 48, para alguns outros 8, não sei, independentemente do tempo. Chega cansado e cheio de problema, foi chamado a atenção pelo patrão, abre a porta, faz dor, angústia, fica aqui. Agora aqui dentro, oi filhão, vamos brincar? Parabéns para você, pai, que ensinou seu filho, sua filha, o melhor dessa vida. Parabéns para você, pai, que falhou em determinado momento, mas aonde deu, você segurou as pontas, tentou ser. Parabéns para você, pai, que muitas vezes ouve palavras que lhe machucam e não traz para dentro de casa, não traz a dor que o seu chefe lhe impôs para dentro da sua casa. Parabéns para você, pai, que frustrou, se permitiu frustrar a sua vida, porque não é só a mãe que acontece isso não, com o pai também. Deixou de seguir uma carreira, mesmo tendo condições. Deixou de estudar ou se formar, para poder colocar comida dentro de casa. Parabéns para você, pai, que entendeu naquele momento que a sua esposa não dava mais para trabalhar, ela não queria, estava cansada. Você falou, deixa comigo que eu seguro as pontas. Parabéns. Você é um homem. Você é um homem valoroso. Você é um pai. Parabéns para você, pai, que muitas vezes deixou de viajar ou comprar as coisas para você, uma roupa para você. E para algumas pessoas, como eu que sou pequenininho, chega um momento que a gente compra para o filho e depois você usa dele, porque o seu tamanho não dá mais para passar para ele, né? Parabéns para você, pai, que deixou o seu filho usar o seu sapato, aquele tênis que já durava 2 anos inteirinho, zerado. Ele usou uma vez, rasgou, porque o pé dele era maior. Mas você disse, tem problema não, filho. Parabéns para você, pai, que comprou uma bicicleta, doido para ficar com ela, entregou para o filho, e às vezes ele volta com ela toda arrebentada. Parabéns para você. Eu quero dizer para você que eu, como homem, me orgulho de você, que você é um homem. Você é um ser valoroso. Isso eu. Agora, o Senhor certamente vos retribuirá de uma forma ainda maior. Que o Senhor nosso Deus faça de cada um de vocês pais vencedores, e vocês filhos. E antes de falar dos filhos, de você, mãe e pai, que muitas vezes escondeu toda a fragilidade de um pai. E eu via isso na minha mãe. Ela dizia, vocês não têm ideia, não abusa. Você não tem ideia, se o teu pai perder a paciência, vocês estão fritos. Né, Marta? Depois nós descobrimos que meu pai não fazia mal a uma mosca, mas a minha mãe fez do meu pai um homem temido e valoroso. Parabéns às mães que fazem dos pais pais genuínos. Não vou dizer aqui da vergonha daquelas que fazem do pai um nada, mas eu quero parabenizar aqueles pais, aqueles homens que têm ao seu lado uma mulher valorosa. Festeja, seja feliz, canta, exalta o Senhor.
Parabéns a você, filho ou filha, que mesmo quando teu pai falhou, a tua mãe assumiu o lugar de pai praticamente. Sabe por quê? Porque é Deus que faz isso, provando mais uma vez que pai genuíno é Ele. E você não parou e não desistiu, e nem teve medo de entrar nessa noite aqui e encarar essa fala doída. Feliz Dia dos Pais, parabéns, porque é a vitória e a herança de Deus sobre a sua vida. Você não é órfão, você tem pai, e o teu pai te ama, e ele é muito, mas muito bom. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu posso dizer sem medo: Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus.